A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 5, a 16ª etapa da Operação Lesa Pátria, que investiga os terroristas, os golpistas, que vandalizaram Brasília no fatídico 8 de janeiro. Os mandatos foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, contra 53 endereços em 7 estados. Minas Gerais, 26, São Paulo, 12, Paraná, 6, Santa Catarina, 3, Mato Grosso do Sul, 2, Ceará, 2, Tocantins, 2. O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens e das contas dos investigados, ressaltando que a medida visa ressarcir os danos causados ao patrimônio público pelos vândalos golpistas na depredação da sede dos 3 poderes. O prejuízo foi estimado em 40 milhões de reais. Na diligência, a Polícia Federal ressalta que os alvos são suspeitos pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição, deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido. Fecha aspas. Como informa o site G1 do Grupo Globo, a nova fase da Operação Lesa Pátria mira pequenos e grandes financiadores que pagaram o transporte dos golpistas para os atos do dia 8 de janeiro. Foi esse custeio que permitiu a chegada em massa, em Brasília, dos integrantes de um dos maiores atos contra a democracia na história recente do país. Além de fazer busca nos endereços, a Polícia Federal também está apreendendo passaportes, bens e armas. Fecha aspas. Ainda segundo a matéria, o foco é descapitalizar essas pessoas para garantir o ressarcimento ao erário do prejuízo do 8 de janeiro. Essa fase do Lesa Pátria é considerada pelos investigadores como uma das mais importantes da apuração feita até aqui. Além de quebrar a força dos financiadores, a ação acontece na mesma semana da Pátria, né? 2 dias antes do 7 de setembro, que é um recado didático do funcionamento das instituições contra as intenções golpistas, diz o site G1. Em postagem nas redes digitais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi nesse mesmo rumo e destacou a importância da operação. Aspas, sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, Polícia Federal cumpre hoje mais 53 mandatos judiciais, com busca e apreensão, além de indisponibilidade dos bens. O trabalho continua em defesa da nossa pátria, numa semana tão simbólica. Que nunca mais queiram rasgar a nossa Constituição e destruir o Estado Democrático de Direito, tuitou o ministro da Justiça. Até agora ainda não há maiores detalhes sobre os pequenos e grandes financiadores que foram visitados hoje pela Polícia Federal. O que se sabe é que a orquestração golpista contou com a grana de poderosos empresários, principalmente dos agrotrogloditas, dos barões do agronegócio. No início de agosto, o site Metrópolis revelou que parlamentares bolsonaristas temem que as quebras de sigilo decretadas pela CPMI dos atos golpistas coloquem em evidência empresários do agronegócio. Entre os aliados de Jair Bolsonaro é dado como certo que os documentos comprovarão o financiamento de ônibus e estrutura para os atos que culminaram na destruição da sede dos 3 poderes. Fecha aspas. A reportagem também lembrou um relatório da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que listou vários chefes do agronegócio que financiaram os atos golpistas em Brasília. Com data de 10 de janeiro, o documento que foi revelado originalmente pelo jornal O Globo destaca um grupo informal, o Movimento Brasil Verde e Amarelo, MBVA, como um dos principais articuladores dos atos golpistas e de apoio a Jair Bolsonaro. Entre os citados nesse relatório da ABIN estão Antônio Galvão, da AproSoja, Associação da Soja, e Gerson de Souza, apontado como líder desse movimento. Logo após os repugnantes episódios de vandalismo em Brasília, a própria Advocacia Geral da União, a AGU, anunciou que pediria bloqueio dos bens de 100 empresas por financiamento dos atos golpistas e que solicitaria que a Justiça reserve parte desses recursos para cobrir os estragos na esplanada dos ministérios, informou o site G1 em 10 de janeiro passado. A AGU
Informou ainda que a natureza da atividade dessas empresas, mas afirmou que por hora apenas pessoas jurídicas seriam responsabilizadas. Segundo a AGU, esse grupo é suspeito de financiar o transporte de manifestantes golpistas até Brasília por meio do fretamento de um ônibus com origem principalmente dos estados do Mato Grosso e de Santa Catarina. As empresas também seriam responsáveis por bancar os extremistas, financiar os extremistas que estavam acampados no quartel-general do Exército em Brasília. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia informado que a pasta havia identificado financiadores em 10 estados do país. O ministro disse ainda que as empresas estariam ligadas ao agronegócio. Isso informou na ocasião o site. Será que algum agrotroglodita será preso em decorrência dessa 16ª etapa da Operação Lesa Pátria? Ou só os magrinhos é que vão para a cadeia? A conferir. Vamos ver o que é essa operação, essa 10ª etapa da Operação Lesa Pátria. Quem de fato atinge. Vamos ver se atinge alguns agrotrogloditas de peso. Vamos ver.